Seja bem-vindo ao programa Fala Doutor. Aqui vamos descobrir juntos um pouco mais sobre as diferentes áreas da medicina. Vamos abordar conceitos, notícias e curiosidades sobre especialidades médicas. O tema de hoje é ortopedia. Hoje recebemos em nosso estúdio o médico ortopedista Dr. Constantino Cuginotti Júnior. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Imagina, doutor, a gente vai começar com uma definição um pouquinho do que é a ortopedia. Vamos ver. Uma das áreas da medicina mais procurada no mercado de trabalho, a ortopedia utiliza métodos clínicos, físicos e cirúrgicos para tratar, corrigir enfermidades, lesões e deformidades ósseas dos músculos, tendões, articulações e ligamentos, e tudo o que se relaciona ao aparelho locomotor, ao sistema esquelético e estruturas associadas. O médico ortopedista pode atender os pacientes em seu consultório, numa clínica de ortopedia ou de especialidades ou também em hospital. Ele analisa a queixa dos seus pacientes, bem como seus sintomas, para identificar possíveis problemas, lesões ou traumas que a pessoa possa ter sofrido. A origem da palavra ortopedia é de 1741, em que Nicholas Hendry usou pela primeira vez ortopedia ou a arte de corrigir deformidades em crianças. A palavra é de origem grega e foi nesta obra que ele publicou A Árvore com Correção, que é símbolo da ortopedia. Só pode ser especialista nessa área o profissional que concluiu 6 anos do curso de medicina. Doutor, a gente vai falar um pouquinho a respeito da ortopedia, né? E o profissional que trabalha nessa área tem que ter algumas características, né? Para poder trabalhar com isso no dia a dia. Quais são essas características? Olha, na realidade, não existe uma característica para o ortopedista, tá? Antigamente existia uma brincadeira que falava que tinha que ser burro e forte. Não tem. Não precisa de ser forte, tem que ter jeito, tá? A característica que a gente tem que ter é uma pessoa que está 24 horas disponível, porque o ortopedista, na realidade, é ortopedia e traumatologia, então a gente vai lidar com o trauma, e o trauma não tem hora, então você tem que ter disponibilidade e habilidade e tempo. Tá? E também ter o interesse por essa área. Sim, o interesse por essa área, porque você vai ficar praticamente à disposição do fato, tá? Aconteceu, eles vão te chamar, o hospital vai te chamar e você tem que ir para lá, se você estiver de plantão alcançável. Ou, se você estiver de plantão no próprio hospital, você só vai mudar de sala. Tá lá já, né? Sim. Doutor, agora um pouquinho da residência, né? Pelo que eu pesquisei aqui, a duração é média de 2 a 3 anos. Eu queria que o doutor explicasse como que é a residência hoje em dia em ortopedia, como que funciona? Para você fazer ortopedia hoje, existem duas maneiras. Você pode ter uma residência pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, que exige 3 anos de residência, tá? Então, você não tem o pré-requisito de clínica ou de cirurgia, você já entra para fazer residência em ortopedia, ou você pode fazer a residência em alguns serviços, faz a residência do MEC, que pode ser em 2 anos. Depois, para você prestar o título pela sociedade, você tem que fazer mais 1 ano de preparo para prestar o título. O título são 3 anos. Para poder fazer. Então são 3 anos para poder obter o título. O título especialista. Você tem o título do MEC, tá? Da AMB, Associação Médica Brasileira, você tem o título com 2 anos, nessas residências que são licenciadas pela Sociedade Brasileira de Medicina, tá? Pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, todas são 3 anos, no mínimo. Entendi. Doutor, um pouquinho de área de trabalho, né? Sim. Quais os campos que o ortopedista pode atuar? Olha, consultórios, clínicas, hospitais, tá? Pronto atendimento. Então, todo lugar que você chegar o trauma ou o paciente com um problema relacionado à parte músculo-esquelética, a gente pode estar.
Tá? Então, consultórios, clínicas, hospitais, esses convênios que eles abrem, ambulatórios, todos esses lugares. Basicamente todas as áreas. Todos os locais de medicina pode. Pode atuar, bacana. Doutor, e a gente comentou a respeito dos campos de trabalho, são vários lugares, várias oportunidades, e eu queria que o doutor explicasse para quem está nessa área da medicina, está pensando nessa especialização, como que pode se preparar para o mercado de trabalho? O mercado de trabalho em ortopedia é um mercado muito promissor, tá? Porque tem aumentado muito o volume de traumas, tá? E quando a gente fala ortopedia e traumatologia, nós vimos lá na definição, tá? Ortopedia, ortos é de correção, tá? Pedia era de criança. Quando começou a fazer a residência, já começa a ortopedia e traumatologia. Hoje existe até uma diferenciação de traumatologia, tá? Porque tem a traumatologia feita pelo ortopedista, tá? Que só faz membro superior, membro inferior e coluna, e o traumatologista geral, que faz a parte de abdômen e tórax. Tá? Então, mesmo hoje tem essa diferença. Então, o que o residente tem que saber? O que ele quer fazer, que ele goste disso e que ele vai ter que estar disponível 24 horas para isso. Tá? Campo tem. A grande dificuldade nossa, às vezes, é que a gente se forma e nós nos adaptamos a locais grandes, com infraestrutura, e nem sempre você tem tudo isso, tá? Às vezes você vai para uma cidade que não tem um aparelho bom de radiografia, que não tem uma tomografia, tá? Então você tem que começar a ver um jeito de encaminhar esse paciente para que ele faça o exame e volte para você, ou você providenciar, conversar com a prefeitura, com os órgãos públicos para que tenha na cidade, tá? Então tem campo, tem muito campo. Até existe uma perspectiva que dentro de 20 e poucos anos nós vamos ter falta de ortopedistas para operar quadril. Olha só. Devido ao alto índice que nós estamos vivendo mais, tá? Então você vive mais, você tem mais patologias para oferecer. Tá? E o grande problema, principalmente para a mulher, são as fraturas de quadril. É uma especialidade que quem pensa hoje em dia é um investimento também, né, doutor? Pensando no futuro, sim, na questão de pacientes, de poder ter essa demanda, atender toda essa demanda. E hoje nós temos um negócio que, graças a Deus, inventaram, que é a moto, né? Que só serve para quebrar. Tá? O paralama da moto é a perna, é o braço. Então, hoje, a moto só é interessante por quê? Porque ela tem alta velocidade e você vai fazer aqueles zigue-zague no trânsito, tá? Então, o índice de acidente aumentou muito com ela, tá? E, para nós ortopedistas, aumenta. Recebe muitos pacientes que vêm de acidentes, sim, de moto, tem bastante coisa. Doutor, e falando um pouquinho, né, dessa experiência, como que é o dia a dia de um ortopedista? Olha, vai depender do nível que você está dentro da especialidade. Por quê? Um residente que recém sair da residência, ele vai estar doido para operar, ele quer operar toda hora, então ele vai pegar mais plantões, ele vai ficar mais em hospital, tá? Com o passar do tempo, você começa a ser mais seletivo. Como eu te falei, a gente vai começar a escolher, eu vou escolher dentro da ortopedia um ramo para seguir, uma especialidade. Aí você pode pegar uma especialidade que você não tem um dia a dia tão corrido, mas 6 horas da manhã de pé, não tem hora para ir dormir, tá? 6 horas da manhã que eu digo, porque você tem que levantar, passar visita no hospital, ver os pacientes internados, prescrever, dar alta. 8 horas você está no ambulatório ou no consultório, tá? Ou 7 horas dentro do centro cirúrgico operando. Quer falar, muitas cirurgias são cedinhas também. A maioria das cirurgias você marca, a gente briga sempre para marcar o primeiro horário, que é o das 7. Então você tem que começar antes, porque se eu for operar às 7, eu tenho que ter passado visita nesse paciente internado antes, porque a cirurgia das 7 pode não começar às 7 e pode não acabar no horário da visita. Pode se estender, né? Tá? Então eu tenho que levantar cedo. E para dormir é o que eu falei, eu não tenho horário, porque às vezes eu chego na minha casa, toca o telefone do hospital, doutor,
tem uma criança com o braço quebrado, volta para o hospital. Então, você tem que ter disponibilidade de tempo e vontade para isso. Né? E gostar realmente, né, doutor? Realmente. Que eu acho que é mais importante. Eu falo assim, eu sou apaixonado pela minha profissão. Se eu tivesse a oportunidade de nascer de novo, seria ortopedista. Então, eu gosto, tá? Só que é uma profissão que requer teu tempo praticamente integral. O doutor comentou dessas áreas que hoje em dia é possível especializar, né? Sim. Quais são essas áreas? Olha, hoje você pode fazer especialização dentro da ortopedia, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, joelho, todas as articulações pode ter um nível de especialidade. Ou, o que tem acontecido bastante, por exemplo, para membro superior, você especializa em membro superior. Você vai fazer ombro, cotovelo. Mão é uma especialização à parte. Então, são essas especializações. Coluna, você pode fazer coluna, tá? Tem ortopedista que faz coluna, não são muitos, tá? Talvez por comodidade ou por excesso de outros tipos de trauma, a gente acabou deixando meio que para neuro, tá? Mas hoje já tem bastante ortopedista, sempre teve, mas hoje tem mais que voltou a fazer coluna, tá? Mas são essas especializações que nós temos. O senhor comentou da coluna, né, em questão com a neuro. Existe essa parceria, né, com outras especialidades também, sim, né, doutor? Sim. Veja bem, nós estamos falando aqui que graças à moto aumenta meu serviço. Tá, se o paciente faz uma fratura exposta, ele vai ter uma perca de substância, uma perca de massa, de músculo, de pele. Eu preciso de um cirurgião plástico, tá? Então, para fazer uma cobertura, toda fratura, o osso tem que estar coberto, o osso não pode ficar exposto. Se ele ficar exposto, ele morre. Tá? Então, se eu tenho uma fratura que eu fixei, que eu usei uma placa para fixar essa fratura, eu tenho que cobrir isso, não pode ficar exposto, tá? Então, às vezes eu preciso de um cirurgião plástico. Se tiver uma lesão, que teve uma fratura, que teve uma lesão arterial, eu preciso de um cirurgião vascular, tá? Uma lesão nervosa, às vezes o neuro vai, ou a gente mesmo, nervosa do nervo, tá? Ou às vezes a gente mesmo sutura, tá? Esse nervo, faz uma neurorrafia, mas a gente tem sempre parceria com eles, sempre precisa. Doutor, a gente sempre pergunta aqui para os médicos convidados a respeito de ferramentas utilizadas, né, dentro da especialidade. E hoje, né, com o assunto ortopedia, o doutor Constantino trouxe para a gente várias ferramentas para mostrar um pouquinho do que é, né, do que pode ser utilizado, para que pode ajudar cada ferramenta. Queria que o doutor explicasse, então, que a ortopedia tem, e muita ferramenta, né, doutor? E um pouquinho o doutor trouxe para a gente. Eu te trouxe algumas coisas aqui, não trouxe tudo, não tem jeito, tá? O ortopedista é meio mecânico, então a gente usa. A gente estava conversando aqui com o nosso cinegrafista e ele falou que isso aqui é uma talhadeira, né? Isso aqui é um formão, tá? A gente usa exatamente para cortar. Então bate com o martelo, ele vai ser colocado no osso, ele vai bater, vai cortar. Então, se eu precisar de cortar alguma proeminência óssea, retirar algum pedaço, no quadril a gente usa para tirar enxerto, tá? Eu vou usar esta ferramenta, junto com o martelo, tá? Eu trouxe aqui também para vocês verem uma placa. Isso é uma placa para fratura de tíbia, tá? Tíbia, o osso da perna, tá? Ela tem toda furadinha. Eu tenho que fazer um furo, pegando por ela, passando por ela e furar o osso. Tá? Então, para eu fazer esse furo, eu uso uma furadeira. Furadeira mesmo, aquelas Black & Decker de furar parede, tá? Só que não é essa, tá? A gente usa uma furadeira própria, de nitrogênio. Hoje não se pode mais usar essas furadeiras. Há um tempo atrás eram essas mesmo. Só que essas furadeiras não dão esterilização. Então, se você esterilizar várias vezes uma furadeira comum, uma Bosch, ela queima. E hoje a gente tem furadeira própria para cirurgia, que ela não queima e não tem risco de contaminação, tá? Mas então eu coloco a placa, eu tenho que fazer o furo com a furadeira, depois com uma chave de fenda, que não é essa chave de fenda comum, tá certo? Nós vamos atarrachar o parafuso para fixar a placa no osso, tá? Aqui tem outras coisas que eu trouxe, que são, por exemplo, uma prótese de quadril, tá certo? Que a gente vai preparar o acetábulo, onde ela encaixa, depois eu vou preparar o fêmur que ele encaixa e vai fazer isso. Isso aqui, uma prótese de quadril. Tá certo?
Aqui nós temos uma pinça que a gente usa para quando vai fazer uma cirurgia, eu vou colocar a placa. Se eu largar a placa aqui, ela cai, tá? Mas se eu colocar a pinça, se eu coloco a placa aqui e pinço aqui, ó, pronto, a placa não cai mais. Então eu posso movimentar com facilidade para perfurar esse osso sem ter problema de sair do lugar. Porque eu preciso de uma redução. Redução é colocar o osso encostado um ao outro. Eu preciso de uma redução o mais próximo do normal, tá? E a placa vai simplesmente manter essa redução que eu fiz. Então você coloca uma pinça de um lado, uma pinça do outro, você fica com o osso reduzido e a placa estabilizada, para você poder furar com a furadeira. Tá ótimo. Bastante coisa, né, doutor? É. Doutor, a gente vai dar uma pausa aqui, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o doutor Constantino vai continuar falando a respeito das ferramentas, das cirurgias também mais comuns dentro da ortopedia e também um pouquinho do dia a dia, da especialidade. Certo. Fique aí que a gente volta já já. O programa Fala Doutor está de volta. Hoje estamos falando a respeito da ortopedia e o Dr. Constantino Cuginotti Júnior está aqui com a gente. Doutor, agora a gente vai falar um pouquinho dos procedimentos cirúrgicos, né? Creio que a cirurgia de ligamento é uma que tem bastante incidência, né, doutor? Hoje, no bloco anterior, nós conversamos a respeito de especializações, tá? Uma das especializações é joelho, tá? E joelho tem muito hoje, além dos traumas esportivos, tá? Com acidentes de moto, de carro, aumentou bastante. E hoje, dentro da ortopedia, existe a medicina do esporte, tá? Então, é um profissional da ortopedia que está se dedicando a esporte. Aí aparecem as lesões ligamentares, as fraturas que ocorrem, como ocorreu recentemente com o Neymar, a fratura do pé, tá? Uma lesão de ligamento. No final do campeonato do ano passado, o William, jogador do Palmeiras, teve um entorse de joelho com uma lesão ligamentar do cruzado anterior, que teve que ser operado, tá? Hoje a gente sabe o seguinte, que a cirurgia de joelho não é perfeita, mas ela está muito próximo do perfeito. Então você pega um atleta de alto nível, ele faz uma cirurgia, uma reconstrução, e ele volta ao esporte em alto nível, tá? Eu dei exemplo aí de 2 jogadores que estão disputando jogos pelos times e times grandes, times de campeonato brasileiro e o campeonato francês, a Eurocopa, todos eles. E passaram recentemente por cirurgias, tá? Nativa, exatamente. Né? O Neymar a gente ainda tem assim, ele teve uns contratempos aí, mas o Gabriel Jesus, que está no Manchester, ele teve uma lesão igual a do Neymar, ele teve uma fratura no pé. Ele fez a cirurgia, operou, fixou essa fratura e está jogando normalmente. Voltou a jogar em alto nível. Então hoje a cirurgia ela está muito próximo do que a gente chama de anatômico, tá? De voltar à mesma qualidade que a pessoa tinha, tá? Nunca é perfeito, tá? Nunca você consegue chegar a 100%, tá? Mas está muito próximo. Aí para a cirurgia de ligamento, que a gente estava falando, a gente usa, isso é um parafuso, chama parafuso de interferência, tá? Quando você usa para fixar o enxerto que você faz, você rompeu o ligamento, eu vou pegar um pedaço de tendão no joelho, tá? No próprio joelho lesado, a gente pega ou o tendão patelar ou o tendão que a gente chama de tendão de flexor, tá? Um desses tendões a gente vai fazer um novo ligamento. Então na tíbia ele é fixado com o parafuso de interferência. Ele pode ser fixado no fêmur também com parafuso de interferência, ou existe um quadradinho que a gente usa que chama endobottom, que também é da fixação, porque eu tenho que fixar no fêmur e na tíbia. O ligamento ele sai do fêmur para a tíbia, tá? Então ele tem que ter de novo essa fixação. Eu posso usar o parafuso de interferência, na tíbia quase sempre interferência. E no fêmur a gente pode usar interferência, pode usar endobottom, tem outras técnicas para ser usada. Doutor, além de ligamentos, tem algum outro tipo de cirurgia dentro da ortopedia que hoje em dia tem muita procura? Bom, quando você fala ortopedia, para mim, na minha cabeça já vem ortopedia e traumatologia, tá?
Por quê? Ortopedia são menos cirurgias, tem bastante, mas são menos, porque ortopedia seria a correção de deformidades da criança, tá? Na ortopedia também enquadra-se as artroses, tá? Que são os desgastes da cartilagem nas articulações. Aí entram as próteses. Tá? Então, como eu mostrei para você, agora há pouco, a prótese de quadril, aqui também nós temos uma prótese de quadril, tá certo? Que eu vou ter novamente a movimentação do quadril, a mobilidade do quadril. Essa aqui é uma prótese parcial, não é total. Essa aqui já é uma prótese total. O que é total, o que é parcial? Total é quando eu tenho a fixação do acetábulo, tá, com o material. Ele vai ficar fixo aqui. Parcial é essa daqui, ou ela fica, eu não mexo no acetábulo, tá? Então, quando eu tenho um paciente muito idoso que tem uma fratura de colo de fêmur e eu preciso de colocar esse paciente logo sentado, movimentando, eu posso lançar a mão da prótese parcial, tá? No paciente mais jovem, a gente usa a prótese total, tá? As próteses, elas têm indicação. Tá? Não é qualquer paciente que pode usar prótese. A gente tem assim, para quadril, acima de 50, 55 anos. E de joelho, a prótese de joelho acima de 65 anos. Então não se deve fazer antes. Só acima dessa idade. Só acima, você pode fazer com menos idade, só que você sabe que você vai ter que ter uma revisão. Tá? Vai ter que trocar essa prótese, ela vai gastar. Tá certo? Aí você tem que contar com a saúde desse paciente, porque eu já peguei um paciente que ele tinha uma saúde debilitada. Ele vai estar mais velho, mais idade, mais comorbidade, mais problemas para eu fazer uma cirurgia maior. Eu vou ter que tirar a prótese que eu fiz, preparar toda aquela estrutura, todo aquele osso para recolocar outra prótese. Então você tem que pensar bem em fazer no paciente muito jovem. Tá? Jovem que eu digo 50 para baixo de 50 anos, para baixo de 60 anos no joelho, tá? Porque vai gastar. Mas existem situações que você tem que fazer. Um paciente com artrite reumatoide com 40 anos, que ele não tem movimentação, você tem que lançar a mão. Tá? É necessário, não tem como. Mesmo você sabendo que você vai ter que trocar, mas tem que fazer. O doutor comentou de pacientes idosos, né? Sim. Até busquei um dado aqui, segundo o IBGE, a expectativa do brasileiro subiu mais um pouco, chega a 76 anos. Com isso, o aumento da expectativa de vida do brasileiro, o envelhecimento aumenta cada vez mais, as pessoas estão envelhecendo mais. A ortopedia, dentro disso, é muito importante, né? Por conta de manter a qualidade de vida e também de reabilitação, né, doutor? A ortopedia entra aí nós vamos entrar com duas situações. A prevenção, tá? Porque o paciente vai ao consultório para tratar uma osteoporose. Então eu vou prevenir que ele entre em osteoporose. Eu não deixando esse paciente entrar em osteoporose, eu diminuo o risco de fraturas simples, tá? O paciente com mais idade, ele tropeça no tapete da casa e cai e quebra a perna, tá certo? Ou quebra um braço. Tá? Nosso grande problema, fratura de fêmur, tá? Então, eu tratando essa osteoporose, eu vou prevenir a fratura. Mas, se chegar à fratura, nós temos como socorrê-lo, fazendo uma artroplastia, fazendo uma síntese de quadril, fixando essa fratura para que ele possa voltar o mais breve à atividade. O paciente de idade é um paciente que a gente não pode deixar de cama, acamado, tá? Então, é um paciente que ele tem que voltar à atividade muito rápido, tá certo? Ele tem que sentar, ele tem que se movimentar. Se ele ficar deitado muito tempo acamado, ele vai começar a ter outras comorbidades que levam a óbito. E o caso vai ficando cada vez mais grave, né? Ô, doutor, e a respeito a gente comentou da medicina esportiva, né? Que a ortopedia ainda está crescendo bastante. E uma dúvida, assim, o ortopedista, a gente pensa assim, procurar o médico ortopedista quando tem alguma fratura, algum problema. Eu posso procurar um ortopedista por prevenção? Tem essa possibilidade ou é mais quando realmente há necessidade? Não, é assim, ó, você pode procurar o ortopedista para prevenção, sim. Você vai começar a fazer uma academia, tá? Então você pode procurar um ortopedista para ele fazer uma avaliação de como você está, se você tem alguma patologia já existente que você deva tomar mais cuidado, tá? Hoje nós temos um médico do esporte,
tá? Que ele vai te orientar quanto à nutrição, quanto ao tipo de alimentação que você vai ter que fazer, o tipo de atividade que você vai fazer, o que você quer. Tá? Olha, eu queria fazer musculação porque eu quero ficar extremamente forte, eu quero fazer musculação porque eu quero correr uma maratona. O maratonista não tem massa muscular, ele é um cara magrinho, tá? Diferente de um halterofilista, de um fisiculturista que tem um corpo desse tamanho. Então isso tudo o ortopedista pode orientar, o médico do esporte, ele pode te orientar e te passar essas prescrições, te passar essas orientações. Não só necessariamente quando você tem o trauma, como eu falei também na osteoporose. Você deve procurar o ortopedista, a mulher deve procurar um ortopedista após a menopausa, para ter um controle dessa osteoporose, para que ela não entre em osteoporose. Tá? Se ela não entrar na osteoporose, eu conseguir manter em osteopenia ou sem osteoporose, sem nada de perca de massa óssea, a probabilidade dela ter uma fratura diminui muito. Então ela pode sim, pode e deve procurar um serviço para prevenir. Isso. Doutor, eu queria que o doutor comentasse um pouquinho do uso da tecnologia dentro dessa especialidade. Como que é hoje em dia, assim, do avanço da tecnologia dentro da ortopedia e traumatologia? Olha, chega a ser assustador, tá? Eu tenho 30 anos de formado, então eu cheguei a operar menisco aberto. Você fazia um corte desse tamanho no joelho do paciente para operar o menisco, tá? Foi chegando a artroscopia. Hoje você faz 3 furinhos e você opera o menisco. Você troca o menisco inteiro. Existe transplante de menisco. Você pega menisco de cadáver. Aqui no Brasil a gente não faz, mas nos Estados Unidos tem. Você pega o menisco de cadáver e coloca no lugar do menisco do paciente. Tá? Isso tudo com 3, 4 furinhos. Tá? Hoje existe a medicina robótica. Então tem as próteses de joelho, as próteses de quadril feitas pelo robô. A nossa perfeição, a gente consegue até 10% de falha. É grande, mas é pequeno. Com o robô, isso cai para menos da metade. Cai para 2%. Então, isso é uma coisa que, assim, não tem jeito. Vai chegar a evolução e vai ter que ser feito. Então, a robótica está entrando muito grande, muito forte, tá? E não tem... Para nós é bom, para nós é bom. Né? É uma aliada, sem dúvida. Doutor, e pensando um pouquinho da tecnologia, avanço para o futuro, a especialidade para o futuro, para a comunidade médica, para paciente no geral, como que com toda essa mudança e todo esse desenvolvimento? Olha, eu vejo sempre, assim, a gente tem que ser sempre otimista, tem que olhar com bons olhos. O que acontece? Se eu tenho um índice menor de falha numa correção com uma prótese, isso é bom. Tá? Então, para futuro, eu só vejo coisas boas. Existe uma situação que nós logo nós vamos estar com ela em mão, que é a célula-tronco. Então, daqui alguns anos, eu vou falar para você tem uma lesão de cartilagem no joelho, eu vou te fazer uma prótese? Não sei, de repente eu vou te fazer um implante de célula-tronco. Tá? Então eu não vou fazer uma cirurgia tão agressiva quanto uma prótese e que tenha tantos riscos, tá? Com as modernidades que estão surgindo, tá? A célula-tronco é um negócio assim assustador, porque você olha, você liga a televisão lá no Fantástico, eles fazem uma orelha nas costas de um ratinho, né? Então é um negócio que, se realmente for do jeito que a gente acha que é e que está evoluindo, tá? Nós vamos viver 200 anos. Tá ótimo, doutor. Obrigada, viu? Pela entrevista e pela participação aqui com a gente. Eu agradeço. Muito obrigado. Bom, o programa Fala Doutor termina aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.